Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui tudo bem também, graças a Deus, tudo em paz? Bom, esse vídeo aqui é o referente à semana de estudos do dia 14 ao dia 18 de setembro e esse roteiro, esse vídeo, tá ligadinho no da semana passada, que é do dia 7 ao dia 11 de setembro, beleza? Vamos lá então? O roteiro da semana passada e o roteiro dessa semana, os dois vão falar sobre política. É isso aí. Só que, como vocês viram no roteiro da semana passada, a intenção não é ficar falando muito de política no sentido de ficar falando bem do fulano, do ciclano, etc, etc. A intenção é explicar para vocês o que é a política, como deveria funcionar a política, de onde surgiu a política, as razões pelo qual se inventou esse negócio, beleza? Vamos lá então, vamos por partes. Primeiro, é necessário tirar um preconceito da nossa cabeça, e no roteiro de estudo da semana passada eu já falei sobre isso, mas hoje eu quero retomar, que existe uma diferença muito grande entre política e político. Política, não, político é o cara que faz política. Política é a forma de dirigir, de organizar, de ordenar a relação entre as pessoas. A forma de dirigir, ordenar e a relação entre as pessoas não tem a ver com aquele político X ou Y que você odeia, que roubou, que é sem vergonha, que é corrupto, que é ladrão, que tem posturas ideológicas que você não concorda, etc, etc. Deu para entender? No roteiro de estudos a gente até falava que é como se fosse assim, o esporte é uma coisa e o atleta é outra. Tem atleta que dá até nojo, você vê a vida do cara, você vê até o comportamento dele jogando ou praticando lá o esporte dele, você fala, nossa, que cara insuportável, a polícia, não é bombeiro. Bom, resgate. E a outra coisa é o esporte em si. Então você pode não gostar de algum jogador de futebol, mas isso não faz com que o futebol seja ruim. Você pode gostar de algum lutador de MMA, e isso não vai fazer necessariamente o MMA ser bom ou ruim por causa do atleta, entendeu? Política é boa ou ruim? Ela é boa. Essencialmente ela é boa. E isso não tem a ver com o político. Beleza? Vamos explicar então de onde é que veio esse negócio de política. Eu procurei na internet, eu li algumas coisas, eu vi alguns vídeos, o pessoal explicando o que vem a ser política e tem algumas definições bastante variadas, mas todas giram mais ou menos em torno do seguinte: política é o jeito com que o povo ao longo do tempo foi criando para poder controlar as relações entre as pessoas, a forma de ordenar para que as pessoas vivam de uma maneira pacífica, de uma maneira saudável em sociedade, beleza? Mas vamos desde o começo. Por que inventaram a política? Onde que os políticos entram na história? Bom, é importante, gente, para todas as matérias. Quando você vai pegar alguma matéria que faz sentido, alguma lição que faz sentido, se você, usando o seu raciocínio, começar a refletir, você vai conseguindo entender como é que ela funciona. E a política é mais ou menos a mesma coisa. Então você vai tentando entender de onde surgiu a política, quem que inventou a política, como seria o mundo sem política. E aí você vai tentando, fazendo um esforço, você vai conseguindo entender uma série de coisas. Isso que eu vou dizer para vocês não foi um fruto só do meu raciocínio. Eu dei uma lida, dei uma estudada e depois eu botei a minha cachola para estudar, para poder entender e associar e assimilar dentro de mim esse conhecimento que eu adquiri. E resumindo então para vocês aqui de mãozinha beijada, é o seguinte: Aristóteles, vamos começar bem do começo. Aristóteles nos diz que o ser humano é um animal racional. Eu brinco que não precisava ele dizer, todo mundo sabe disso, mas a gente cita ele porque ele é autoridade nesse assunto e em tantos outros. Mas para explicar a política, ele começa dizendo então que o ser humano é um animal racional. E o que isso tem a ver com a política? Tem a ver que é o seguinte: bom, primeiro, o animal, o ser humano, ele é um animal que não consegue viver fora de sociedade. A gente não consegue viver sem a companhia de outros homens, outros seres humanos. A gente não consegue. A gente não dá conta em vários aspectos. Por exemplo, na questão de segurança. Quando a gente vive em grupo, a gente vive em sociedade, em aldeia, em tribo, em cidade, sei lá como é que for, a gente fica muito mais seguro com relação aos... Pensa aí em Homem das Cavernas, vamos dizer assim. Com relação aos perigos que nos sobrevêm. Em grupo, a gente consegue se defender melhor. Em grupo, a gente consegue cultivar alimentos. Em grupo a gente consegue, um sabe, por exemplo, cuidar de uma doença que o outro não sabe e um ajuda o outro. Então em grupo a gente consegue viver muito melhor e por muito mais tempo. Então desde muito tempo atrás o ser humano resolveu,
vivendo em sociedade, foi vivendo em grupos, etc. Só que essa convivência em grupo, ela gera uma série de problemas. Então vamos pensar aí no animal. O ser humano é um animal, faz parte aí da espécie animal e tem essa especificidade que ele é o único ser racional, mas essencialmente ele é um animal. Como que funciona aí no reino animal? No reino animal, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou seja, a lei no reino animal é a lei do mais forte e acabou. Eu quero a sua fêmea. Eu vou lá e brigo com você, mato você e pego a sua fêmea. Eu quero o seu território. Sou mais forte do que você. Eu vou lá e pego o seu território e acabou. Então, existe no reino animal, não tem nada... O que dirige as ações dos animais? Os seus instintos, as suas paixões, os seus desejos e só. Vamos imaginar o ser humano guiado só pelas paixões. Como seria então essa convivência? Foi lá um bando de seres humanos, se juntou para poder ter um melhor estilo de vida, para poder cultivar a sua comida, para poder manter a sua segurança, etc, etc. Eles se juntaram lá, beleza. Como que vai ser a convivência deles se eles forem apenas animais? Não dura muito, é guerra. Por quê? Eu quero aquilo que é seu. E você não quer dar, eu sou mais forte que você, eu vou tomar aquilo que é seu. Eu quero a sua fêmea, eu quero a sua mulher, eu vou tomar ela. Eu quero o seu território, eu vou tomar ele. Eu quero, sei lá, eu não gosto de você, porque eu não gosto de você, só por causa disso. Eu tenho ciúme, eu tenho inveja, eu acordei mal-humorado, eu vou lá e mato você. Você não tem... Animal, vivendo só como animal, porque, por exemplo, pega um cachorro, o seu cachorro aí, seu cachorro tem dessas coisas, seu cachorro, seu gato, sei lá o que você tem de animal, se é que você tem algum animal, mas ele tem dessas. Eu lembro uma vez que eu vi uma história de um cara que criava leões, aqueles cara malucão, sabe? Ele criava leão e ele ia pra várias exposições onde ele mostrava o leão, ele mostrava o quanto que ele se dava bem com o leão, blá blá blá. Aí tem até essa imagem no YouTube, se você quiser procurar, tem um dia que ele tá passeando com o leão, mano, é leão, não é um leãozinho, é um leão. Ele tá passeando com o leão, indo para um lugar lá para exposição, sei lá o que era. O leão, do nada, ele vira pro cara e abocanha o braço do cara. Mano, leão, até agora há pouco a gente tava conversando. O que deu em você? O leão não faz uso de uma racionalidade. Ele age por instinto. Que eu lembre nessa história, o motivo do leão ter feito isso é porque deu uma fisgada no dente dele no momento. E ele agiu instintivamente e mordeu o braço do cara, achando que o cara era responsável pela dor. Porque ele não raciocina, ele age pelo instinto e simplesmente. Bom, o ser humano entregue às suas paixões também vive assim. E nós somos racionais, a gente consegue, analisando racionalmente as nossas atitudes e a atitude de outros, e ver, viu, essa atitude está errada. Viu, essa atitude não está certa. Quer ver? Ou essa atitude está certa, me enganei para falar. O animal não, ele age por instinto e só isso. Então o ser humano, usando a razão dele, foi analisando os comportamentos e foi entendendo que para que a sociedade, para que esse grupo de pessoas viva de uma maneira bem, de uma maneira boa, de uma maneira a encontrar uma felicidade, de uma maneira a encontrar uma felicidade o máximo possível, porque felicidade plena nunca é possível para todo mundo de modo particular, a menos uma utopia, enfim, mas uma sociedade onde as pessoas vivem de uma maneira mais ou menos feliz, em busca dessa felicidade, desse bem comum, é uma comunidade, é um grupo, é uma associação de pessoas que vivem em sintonia com uma ordem que é natural das coisas. Ou seja, o ser humano, analisando a vida, ele percebe que existe uma ordem natural. Existe uma lei já que está dentro do ser humano que diz o que é certo, que diz o que é errado. Que diz que eu não posso, por exemplo, tirar a vida da outra pessoa porque ela é minha inimiga. Que diz que eu não posso tomar aquilo que é da outra pessoa porque eu quero para mim. Que diz que são leis naturais, uma ordem natural das coisas. Que diz que eu tenho a liberdade de escolher fazer aquilo que eu quero fazer. A menos que esta minha liberdade não prejudique uma outra pessoa, mas eu tenho uma liberdade sobre a minha pessoa, sobre aquilo que eu sou. Eu tenho liberdade de escolha.
Então isso tudo faz parte dessa ordem natural das coisas. Então, para que essa comunidade, para que esse grupo de pessoas viva de uma maneira saudável, se entende que, desde os primórdios, que é necessário o máximo possível manter essa ordem natural. Para isso é a política. É essa elevação do ser humano de animal, simplesmente, para esse status de racional, onde ele faz uso da sua racionalidade e raciocina segundo aquilo que é a ordem natural das coisas e determina. Olha, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso pode, isso não pode. Isso tem que ser obedecido, isso não pode, isso tem que ser feito, isso não pode ser feito. Então, segundo essa ordem natural, essa definição que eu estou dando de política, ela é sobretudo uma definição da filosofia antiga. Tem uma filosofia mais moderna que vai dizer que política tem a ver única e exclusivamente com poder, com manter-se no poder, com tomar o poder, etc. Não é muita filosofia que eu defendo, pessoalmente, nem é que eu concordo, eu não acho ela tão lógica. Então, eu prefiro explicar e expor para vocês essa definição de política, onde o homem, até porque eu vou falar para vocês de uma política que é aquela ideal, que é a política correta, beleza? Então, a política ideal, a política correta, aquele movimento onde o ser humano procura obedecer a uma ordem natural das coisas para que essa ordem natural cause o bem comum, beleza? Observando essa ordem natural, que eu tenho o direito de ir e vir, eu tenho direito de escolha, eu tenho direito de ter como meu aquilo que é meu, desde que esse meu seja de fato meu, não seja roubado, enfim. Eu tenho direito sobre a minha própria vida, eu não tenho direito sobre a vida de uma outra pessoa, eu tenho, enfim, todos esses direitos que são naturais, que são a ordem natural do universo. Bom, para defender essa ordem natural das coisas, para defender essa ordem natural das coisas que já foi colocada antes, não foi alguém que pensou, eu vou criar umas leis, não, já estava lá, desde o princípio, faz parte da natureza das coisas. Para defender essa ordem natural das coisas, eu compilo, eu junto, eu entendo uma série de coisas que são como que aquilo que se diria antigamente de constitutio, que seria como que a Constituição, um conjunto de normas, um conjunto de regras para defender aquilo que é a ordem normal das coisas, a ordem natural das coisas. Beleza? Então existe uma ordem natural das coisas. Se eu preservo essa ordem natural, eu sou feliz e a sociedade de um modo total é feliz. Para preservar, eu crio, eu compilo, eu mastigo essa ordem, reflito e mastigo essa ordem natural e transformo ela numa constituição, num conjunto de normas e regras. Mais ou menos isso. Para fazer valer, para colocar esse conjunto de normas e regras, essa Constituição, eu estou fazendo assim para simbolizar a Constituição, tem que explicar. Constituição escrita, mas não necessariamente é uma Constituição escrita. Tem alguns países que não têm uma Constituição como a Constituição brasileira, escrita, compiladinha no papel. Bom, mas essa Constituição aqui, para poder fazer valer essa Constituição, eu preciso criar um grupo de instituições, um grupo de pessoas e um grupo que são responsáveis por manter essa Constituição. E aí, não vou explicar com todos os detalhes, que a aula ficaria extremamente longa e nesse contexto ela não é necessária, por enquanto pelo menos. Mas aí nesse conjunto de instituições, aí eu vou colocar os juízes, eu vou colocar os políticos. Cada sociedade vai desenvolver uma forma de governo, então o político vai ter sério, não é em todo lugar que o político é o presidente, tem lugar que é rei, tem lugar que é um caminhão de outras coisas, nomes diferentes. Mas eu junto aí um conjunto de políticos, só que veja bem como é que é interessante, nós estamos falando aqui, num primeiro momento, de uma política saudável, aquela que nós devemos, amar. Eu estou usando uma palavra forte até, mas é isso mesmo, existe o ser humano, que é animal, só que também é racional. Essa racionalidade dele faz ele perceber que existe uma ordem natural das coisas. Essa ordem natural das coisas precisa ser preservada. Para ser preservada, nós temos a Constituição. Para que essa Constituição, porque a Constituição é um monte de regra, é um monte de compreensão de mundo. Ela é abstrata, ela é um conjunto de regras. Não dá para pegar, é um negócio.
Essa coisa toda precisa vir para o nosso mundo real aqui. A gente precisa entender que elas precisam ser postas em práticas para manter a ordem natural. Então, como que eu faço isso? Eu crio um conjunto de instituições. Os juízes, os políticos, a polícia e etc, etc, etc. Esse conjunto, juízes, políticos, polícia, legisladores e etc., eles estão debaixo da Constituição, que por sua vez está debaixo da ordem natural dos fatores. Deu para entender? No primeiro momento, então, existe uma ordem natural. O que é certo, o que é errado. E quando eu obedeço essa ordem natural, a sociedade, a comunidade, o grupo todo vive numa felicidade, vamos dizer assim, num bem comum. Para preservar esse bem comum, eu preciso preservar a ordem. Para preservar a ordem, eu tenho a Constituição. Para preservar a Constituição, eu tenho um grupo de pessoas. Eu vou tentar dar um exemplo um pouco mais prático, peraí. Até pausei o vídeo para eu pensar um pouquinho melhor. Imagina a gente vivendo aqui, todo mundo, todos nós aqui, gente. Eu aqui falando e vocês aí que estão assistindo o meu vídeo. Ou a escola, nossa escola. 300 pessoas vivendo junto. Sem, assim, nada que nos determine. A gente tá sozinho, largado no mundo. A gente começa a viver, começa a dar treta, porque quem manda que sou eu, porque quem manda sou eu, só porque você é forte, você tá querendo não sei o quê. E aí chega uma hora que, tipo assim, viu, gente, não pode viver assim. Nós temos que decidir algumas coisas aqui entre nós e saber o que nós vamos fazer, o que não vamos fazer. O que pode, o que não pode. Aí, tá, mas quem que vai decidir? O Renê, porque ele é o professor? Ou o Ciclano, porque é um professor mais velho? Ou eu, que sou aluno, eu tenho que ser ouvido? Ou, gente, aí vira treta. Vamos analisar racionalmente o que é certo e o que é errado. Olha, eu estou dando um exemplo bem fictício, mas é mais ou menos assim. Então a gente vai chegar em alguns pontos que nós vamos definir, tipo assim, olha, é necessário que tem uma escala de comida aqui, cada um tem que cozinhar um dia. Por quê? Porque a lógica das coisas fala isso. Não pode ter assim uma pessoa que trabalhe para todos os outros ficarem folgados sem fazer nada. Ah não, mas um trabalha e o outro é o que caça, porque ele tem mais habilidade. Tá, isso é justo, faz sentido, a ordem natural das coisas. Então esses vão caçar, esses vão plantar, esses vão colher, esses vão cozinhar. Aí você monta uma estratégia para que todo mundo trabalhe, vivamos uma comunidade boa, etc. Quem vai fazer essa é uma ordem natural que a gente descobriu que precisa ser assim, preservada para que a gente viva bem. Aí disso sai essa Constituição, um conjunto de regras. Quem vai fazer esse conjunto de regras valer e ser colocado em prática? Aí a gente determina lá, o fulano vai fiscalizar, o ciclano vai fazer isso, o beltrano vai mudar se for preciso aqui e ali. Então é um grupo de pessoas que faz isso tudo valer. Isso tudo é como que tudo isso é política. Deu para entender? Bom, partindo disso então, para que a sociedade viva bem, é necessário então preservar a ordem natural. Essa ordem natural dá origem aí a essa Constituição. Essa Constituição precisa ser visível, precisa ser colocada em prática por um conjunto de instituições, que são os juízes, que são a política, que é os políticos no caso, a polícia, enfim. Tudo isso para poder manter a ordem e o bem-estar geral da população. Beleza? Bom, aqui eu vou explicar 6 formas de governo, vou explicar en passant, dando uma passada em 6 formas de governo segundo Aristóteles, para poder pôr esse negócio todo na prática. Vamos lá. Aristóteles diz que tem 6 formas de governo. Isso é bom vocês anotarem, que isso é típico de coisa que cai em vestibular, cai em Enem, cai em todos esses bagulho. E daqui 2 anos, se Deus quiser, vai estar tudo normal de novo. Deus o livre. Então vai estar tudo normal de novo, vocês vão ter que prestar Enem, esses negócios, ou não, depende da sua escolha. Bom, 6 formas de governo. 3 puras e 3 impuras, segundo Aristóteles. Tem outras formas de governo também, mas aqui, nesse momento, eu vou falar só dessas 6. As formas puras, eu vou até ler para não correr o risco de eu falar errado. A monarquia, a aristocracia e a politeia. A politeia, na maioria dos lugares que vocês forem ler sobre as formas de governo de Aristóteles, ela vai estar com o nome de democracia, beleza? Então, a monarquia, a aristocracia e a politeia ou democracia. Depois, as 3 formas impuras. As 3 formas impuras nós temos a tirania, a oligarquia e a demagogia. Presta atenção que interessante.
mas no dizer de Aristóteles, demagogia ou democracia. Porque ele usaria aqui a palavra politeia, né? E aqui a palavra democracia. Eu sei que fazendo assim, sem um quadro branco para eu explicar, fica um pouquinho complicado, mas faz um esforço aí. Eu vou colocar no roteiro de estudo o esqueminha lá, que daí você lê no roteiro de estudo enquanto ouve esse áudio e fica tudo belezinha. Bom, 3 formas de governo mais excelentes e mais puras, segundo a concepção de Aristóteles. A primeira delas, a mais excelente, olha só, presta atenção. A forma de governo mais excelente, segundo Aristóteles, é e você vai dizer, democracia. Não, a forma mais excelente de governo, segundo Aristóteles, é a monarquia. Por que a monarquia, meu Deus do céu? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente tem um preconceito lascado com relação à monarquia. Quando a gente imagina monarquia é o sistema de governo onde quem manda é uma palavra, é ruim de falar, mas assim, o poder está na mão de um rei, de um monarca. Ele é a autoridade suprema. Bom, a gente tem preconceito porque a gente imagina como rei um político desses que a gente tem por aí. Um cara que é corrupto, que é sem vergonha. E isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, não é mais monarquia na fala de Aristóteles. Aí é tirania. Porque a monarquia é o seguinte: quem governa é um rei, que é um rei filósofo. Ou seja, é um cara sábio. Ele não se coloca para mandar no povo segundo os próprios interesses. Mas ele se coloca para governar o povo segundo a Constituição, segundo aquilo que é a ordem natural das coisas. Ou seja, não é da cabeça dele que ele fica simplesmente determinando, isso pode, isso não pode, porque eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo. Não, ele tem que se submeter, ele tem que fazer reverência àquilo que já é a ordem natural das coisas e simplesmente pôr elas em prática. Num governo monárquico, segundo a visão de Aristóteles, ou melhor, segundo a visão de uma política ideal, que ele chama de política pura, o monarca ele é preparado para assumir aquilo, ele sabe o que ele está fazendo. É diferente da esmagadora maioria dos nossos políticos que, Bom, não vou entrar no pormenor daqui, vamos nos manter falando da monarquia aí. Só um parênteses, só para a gente entender. A gente ouve falar sobre a monarquia de Portugal, dos portugueses sobre o Brasil no tempo do descobrimento, até muitos anos depois, e a gente escuta falar que, era necessário pagar 1/5 daquilo que era dinheiro, vamos dizer assim, daquilo que era capital, daquilo que era conquistado pelo povo, para a coroa portuguesa. 1/5, ou seja, cada 5, 1 era para a coroa portuguesa. E a gente acha isso um absurdo, e pode de fato ser. Só que se você pegar o que a gente paga de imposto hoje no Brasil, que não é uma monarquia, que é uma democracia, a gente paga mais da metade para coroa de Brasília. Olha que interessante. Então tem não sou monarquista, entendeu? Se você sabe o que é isso, você entendeu. Se não sabe, procura na internet. Eu não sou monarquista, mas é interessante você pensar que, a monarquia não é tão ruim quanto se fala dela. E se for a monarquia, então, de Aristóteles, onde uma pessoa governa para o bem do povo, mano, aí, fião, aí é excepcional, aí é show. Bom, segundo aspecto, então, primeiro, o governo mais puro, segundo Aristóteles, é a monarquia. O segundo governo, a forma de governo é pura ainda, mas a segunda é a aristocracia, onde nós temos o governo é feito por uma série de pessoas virtuosas. Existe um preconceito que diz que a aristocracia é um governo feito por uma série de pessoas que são cheias de dinheiro e endinheirada. Não confere muito com alguns dados históricos, no sentido a concepção de julgar tudo a partir dos bens monetários, da questão financeira, é uma concepção moderna, que foi colocada na nossa sociedade de um tempo para cá. Antigamente não era bem isso, nem todo mundo via tudo a partir de cifrão, de dinheiro ou não dinheiro. Bom, quem concorda comigo também, por exemplo, vou citar 2 professores, tem um na internet que é o Anderson, ele tem um canal no YouTube, faz vários vídeos, ele fala sobre isso, quando ele explica a aristocracia ele fala exatamente disso. E um outro professor que eu vi, para poder citar 2, o Marcos Boeira, também fala sobre isso, mas vamos voltar para a aula.
Esses parênteses é mais para quem está mais entendendo do assunto e gosta do assunto. Então, a monarquia é o governo de um rei. A aristocracia é um governo de um grupo de pessoas virtuosas que procuram fazer o bem para todos, e por isso esse grupo de pessoas que conversa e entende, procura entender o que é melhor para ser feito para a população, ele obedece à ordem natural das coisas. Deu para entender? Existe uma ordem natural. O monarca obedece essa ordem. Não tem monarquia, nós temos uma aristocracia. Então nós temos um grupo de pessoas virtuosas. Por que virtuosas? O que quer dizer isso? O virtuoso é aquele cara que sabe controlar os próprios instintos. Aquela animalidade nossa, por exemplo, que faz a gente priorizar os nossos amigos e prejudicar os nossos inimigos. Uma pessoa virtuosa consegue controlar isso e analisar as coisas racionais e analisar, não, esse cara é meu amigo, mas ele está fazendo errado. Ele está prejudicando a ordem natural das coisas. Ele merece ser punido. Acabou. Esse cara é meu inimigo, mas o que ele está fazendo, ele está preservando a ordem natural das coisas. Ele merece ser, sei lá, louvado, sei lá, enfim, ele não merece ser prejudicado. Então a aristocracia é um grupo de pessoas virtuosas que procura obedecer à ordem natural e preservá-la para o bem da população. Beleza até aqui? Beleza. Terceiro ponto que para o Aristóteles da linha aí dos três puros é o menos perfeito, mas ainda é nessa linha aqui da pureza. Ele é o grupo da democracia, ou politeia, como ele fala. A democracia que nesse contexto de Aristóteles é quando o povo de um modo geral, a vontade do povo de um modo geral, está em harmonia com aquelas instituições que a gente falou, ou juízes, as leis, a polícia, no sentido de que conseguem fazer com que a sua vontade seja obedecida, só que a sua vontade, a vontade da população, ela está em obediência aí àquela ordem natural das coisas. Porque a gente sabe que às vezes o povo, de um modo geral, tem umas vontades que não obedecem muito à ordem natural das coisas, né? Bom, então vamos lá. Ordem natural das coisas, o monarca se submete a isso, é o regime mais puro. Depois, a aristocracia, esse grupo de pessoas virtuosas e sábias obedece aí a essa ordem natural. Democracia, o povo de um modo geral consegue viver em harmonia com essas instituições e obedecem todos eles a essa ordem natural das coisas. Beleza? Monarquia, aristocracia, democracia. Do outro lado, tirania, oligarquia e... eu não quero ler, eu vou ter que ler. Demagogia. Ó. Então, a tirania é o contrário da monarquia. Contrário é a deturpação, o apodrecimento da monarquia. A monarquia é um cara que governa segundo a ordem natural. Esse tirano é um cara que governa segundo o que ele quiser. Ele não obedece à ordem natural. Ele pode, inclusive, criar uma ordem artificial. Ele pode criar um novo conjunto de regras, um novo conjunto de constituição que dizendo o que é certo e o que é errado. Ou ele pode simplesmente ver o que está na cabeça dele, tipo assim, é isso que eu vou fazer e é isso que eu quero. Então, nos dois casos, o poder está sobre uma pessoa, só que esse obedece à ordem natural e esse obedece absolutamente aquilo que ele quiser. No fundo, ele obedece apenas a ele mesmo. O segundo grupo, aqui nós temos a aristocracia e aqui nós temos oligarquia. Nós temos a oligarquia. A oligarquia também é um grupo de pessoas, o poder está na mão deles, eles tomam as decisões, etc. Mas como na tirania, eles também não obedecem à ordem natural das coisas. Eles obedecem ao desejo deles. Eles estão aí fazendo e tomando as decisões e mudando a Constituição segundo o palpite deles e não procurando uma ordem natural que favoreça o bem de todos. Eles criam aí uma ordem artificial. Consegue entender a diferença entre natural e artificial? Natural já está aí, foi posto. A gente percebe, olha e fala, mano, tá tudo bem. A artificial você cria. Vamos dar um exemplo grotesco, simples. Quando você tem, por exemplo, uma ordem natural das coisas, você entende que a vida ela tem uma dignidade, ela precisa ser respeitada, independente do cara ser pobre, preto, branco, amarelo, verde, azul, anil, violeta, da cor que ele for, do jeito que ele for, do sexo que ele for, sei lá quantos anos ele tem. Ele é um ser humano, ele merece respeito, ele merece dignidade, ele merece a vida, beleza?
Isso é a ordem natural das coisas. Esses 3 aqui obedecem isso. Esses 3 aqui, se eles não quiserem por algum motivo não respeitar a dignidade do grupo A, do grupo B, do grupo C ou daquele fulano, eles vão dizer tipo assim, não, mas nesse caso, a vida dessa pessoa ou a vida desse tipo de gente não deve ser respeitada. Para poder usar um exemplo bem chavão, bem clichê, a gente pode falar, por exemplo, do ditador do Hitler ou do Stalin, mas vamos falar do Hitler, que é o mais facinho até de entender, onde ele dizia que, a dignidade humana é algo natural, a dignidade do ser humano, mas apenas para um grupo seleto de pessoas, para a raça ariana. Os outros não têm essa dignidade. Então ele não obedeceu a ordem natural, ele cria uma nova constituição, vamos dizer assim, e bate em cima dela. Ele cria uma lei, uma ordem artificial. Aí a oligarquia é mais ou menos a mesma coisa, e a demagogia é tipo assim, a demagogia, que é o terceiro estágio aí como é que fala? Governo impuro, segundo Aristóteles, é uma forma de governo onde os grupos se degladiam entre si, onde não há harmonia entre a vontade do povo, a vontade das instituições e a ordem natural das coisas. É uma forma de governo onde nós temos uma total desarmonia entre a vontade do povo, entre as instituições e entre aquilo que é a ordem natural, criando aí uma bagunça. Tem até uma expressão que é tipo assim, na demagogia, o povo acha que ele tem o poder na mão, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele determina as coisas, não sei o quê. Mas na verdade eles não têm o poder. É sobre uma aparência, sobre uma falsa impressão de que é o povo quem manda. Mas na verdade é uma simples demagogia. Bom, isso aqui foi uma breve explicação sobre o que é política e sobre as 6 formas de governo aí que o Aristóteles nos ensina. Essa semana vocês não têm atividade alguma, é apenas assistir esse vídeo para poder dar um pequeno refresco para vocês e sinceramente também para mim, porque corrigir a atividade de todos vocês e anotá-las e tudo mais dá um pouquinho de trabalho, mas semana que vem a gente volta com mais atividades. Beleza, galera do primeiro? Força para vocês! Se quiserem aprofundar um pouco mais, dá uma pesquisada aí na internet, que é um assunto bastante interessante.